Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Tiago, capítulo 4, aleluia, a partir do 13. Aleluia, Jesus, glorificado é o nome do Senhor. Diz assim: Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar ao nosso coração através dessa palavra. Senhor, nós estamos na Tua presença, meu Deus. Pai, o Senhor é aquele que conhece as mentes e os corações. Oh, meu Pai, o Senhor é aquele, meu Pai, que conhece toda a nossa estrutura de vida, meu Pai. Oh, Senhor, a nossa, meu Pai, programações, meu Pai, programação da nossa mente, meu Pai, daquilo que estamos acostumados a fazer, meu Pai, de acordo, meu Pai, com, oh, meu Pai, os nossos objetivos, o que pensamos, meu Pai. Oh, Senhor, e o Senhor é aquele, meu Pai, que traz a Sua palavra, meu Pai, para modelar a nossa mente, ó Senhor, para modelar as nossas intenções, meu Pai, ó Senhor, para, meu Pai, padronizar, meu Pai, o pensamento do ser humano, meu Pai, de acordo com a Tua vontade, meu Pai. Senhor, nessa hora o Senhor nos guia, meu Pai, porque, Senhor, nós não sabemos o direcionamento que o Senhor tem para essa palavra. É verdade, Senhor, nós temos, meu Pai, os nossos pensamentos e expectativas, o que nós achamos, oh meu Pai, mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas, o Senhor é aquele que revela o oculto e escondido, meu Pai, o Senhor é aquele que sabe o propósito dos corações, oh meu Pai, sabe o que o homem necessita. Então fala nessa noite, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, o pastor me pediu para dar esse ensinamento, aleluia, Jesus, e hoje de manhã, quando eu acordei, eu falei, Senhor, o que eu vou transmitir? Aleluia, o que eu vou falar? E eu não senti de abrir a Bíblia como normalmente eu faço. Eu já falei com os irmãos que Deus, Ele revela a palavra de muitas maneiras. Aleluia, não é assim, a gente, às vezes, muitas vezes, as pessoas criam, não vou dizer que às vezes, aleluia, Deus pode, por causa, às vezes, da fé de alguém, ou da forma que, ou às vezes a pessoa tem uma dificuldade, aleluia, que Deus não vai, pelo menos por um espaço de tempo, revelar a palavra para a pessoa da mesma maneira, aleluia. Mas, assim, por experiência própria, eu já vi que Deus, irmãos, a gente não adianta a gente querer padronizar algo e falar assim, Deus age, é assim. Tem coisas que são padronizadas, é verdade, de acordo com a palavra dele. Mas o Senhor tem muitas maneiras de agir. Aleluia, o Senhor já me revelou palavra quando eu dobrei o joelho para orar. Aleluia, o Senhor já me revelou palavra, eu abrindo a Bíblia, eu vou, Senhor, me dá uma palavra aqui, lá em casa, o Senhor. Aleluia, o Senhor já colocou um tema de uma palavra durante a semana toda no meu coração. O Senhor já me fez abrir a Bíblia muitas vezes em cima do púlpito. Aleluia, Jesus. E o Senhor muitas vezes coloca, de repente, vem no seu pensamento, no seu coração, algo que queima lá dentro. E aí você entende, aleluia, que Deus está revelando a palavra. Então, o Senhor tem muitas maneiras de trabalhar. Aleluia, Jesus. E isso vai de acordo com a nossa fé. Você vai evoluindo, aleluia, vai abrindo. Se você tem um interesse genuíno de saber realmente fazer a vontade do Senhor, aleluia, Ele vai modelando, mostrando da forma que Ele quiser. Aleluia, porque Ele sabe a forma, né? Aleluia, Jesus. E o Senhor trouxe ao meu coração, aleluia,
esse ensinamento que, na verdade, eu já tinha, alguns dias atrás, tinha me vindo ao meu coração, mas foi por muito rápido. Aleluia, Jesus. E hoje o Senhor me trouxe novamente, aleluia, esse tema ao meu coração. Aleluia, que é sobre, irmãos, as expectativas que nós criamos e as frustrações. Aleluia, Jesus. Irmãos, a gente sabe que, como ser humano, a gente é muito miserável. Aleluia. A gente é muito limitado. Aleluia. A nossa mente, irmãos, por mais que a pessoa possa ter um QI de mais de 200, a nossa mente é limitada. Aleluia. Se tratando da nossa vida terrena, aleluia, de como nós vamos direcionar a nossa vida, nós somos limitados, porque a gente até pode fazer um plano, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Aleluia, a gente não sabe o que vai acontecer. Você fala assim, amanhã eu vou fazer isso, mas você não sabe o que vai ser amanhã. Né? Aleluia, você faz um plano com alguém, você não sabe o que está no coração daquela pessoa. Você não sabe o pensamento daquela pessoa. Aleluia. Então, nós somos limitados, mas é engraçado que nós, como seres humanos, embora a gente não sabe coisa alguma, aleluia, embora a gente não sabe, aleluia, nem o que pode acontecer num segundo, aleluia, posterior, ainda assim a gente cria muitas expectativas de tudo. Aleluia. E tudo bem, não é problema, aleluia, a gente criar expectativas, a gente ter sonhos, a gente fazer projetos, mas a questão é que, muitas das vezes, irmãos, nós criamos um monte de coisas na nossa cabeça, aleluia, um monte de expectativas, aleluia, e nós, com aquele otimismo que não é fé, aleluia, não é fé, fé é diferente. Aleluia, com otimismo nós achamos que as coisas vão fluir exatamente do jeito que nós projetamos. Aleluia, exatamente do jeito que a gente imaginou no nosso coração. E a gente nem procura entender, aleluia, os planos de Deus, o que Ele pensa daquela situação, aleluia, o que Ele tem para nos direcionar, o direcionamento que Ele tem para nos dar, a gente nem lembra. Aleluia, que a gente tem um Deus, para falar a verdade. Aleluia, a gente nem lembra que a gente tem um Deus que conhece o passado, o futuro, que lê a mente, o coração. Aleluia, que sabe todas as coisas e que tem uma vontade soberana sobre a nossa. Aleluia, nós esquecemos de tudo isso. Aleluia, é que nem você vai lá na escola e aprende um monte de coisa, na geografia, que o monte tal chama tal, aleluia, que tal vegetação é própria, aleluia, sei lá, da Caatinga, do Cerrado, não sei o quê, que eu nem lembro mais, essa Pedro deve saber, aleluia, mas eu nem lembro mais disso, mas eu lembro que eu aprendi alguma coisa desse tipo. E aí, beleza, você ouve, aí na hora que chega na hora da prova, deleta tudo da sua cabeça. Aleluia, você não lembra mais nada. Na hora que você ouviu o professor falar, parecia que você entendia tudo. Aleluia, que você decorou tudo. Aleluia, que era facinho. Até chegar na hora da prova que você não lembra mais nada. E nessa vida nós lidamos assim com Deus. Aleluia, Deus é nosso professor, nós já vimos o Senhor, nós sabemos que Ele conhece, aleluia, que Ele sabe todas as coisas, que Ele é Deus, que Ele é poderoso, e todos os alunos sabem. Se eu perguntar aos irmãos, não, o que você acha de Deus? Todo mundo vai dizer, Deus é sabedor de todas as coisas, Deus conhece o futuro, Deus é poderoso. Mas na hora, aleluia, que nós somos testados e nós estamos na situação, nós tiramos 0 na prova. 0. Aleluia. Porque, na verdade, naquele momento, a gente não lembra disso, dessas coisas. Está lá nós criando nossos projetos, aleluia, os nossos sonhos, criando um monte de expectativas, aleluia, até que tudo dá errado, aí a gente faz o quê? Vai ficar magoado com Deus. Aleluia, magoado. E o que Deus tem a ver com isso? Aleluia, se nós, por nenhum momento, não pedimos opinião dele. Nem por um momento. Aleluia. Só que na hora que dá errado,
a gente vai diante dele. Só na hora que vai dar errado, que dá errado. Aleluia. Mas antes, nós não vamos diante dele. E esse versículo que nós lemos, aleluia, Tiago, pelo Espírito Santo, aleluia, ele vai dizer, aleluia, fazer uma comparação, aleluia, e dizer assim, olha, ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Olha, você vê os planos. Aleluia, olha os planos. Lá passaremos um ano, tudo programado. Aleluia, tudo programado. Nós vamos a tal cidade, nós vamos ficar lá um ano, né? Tudo determinado, tudo programado. Aleluia, e contrataremos e ganharemos. Quem disse? Quem disse? Vamos a tal cidade, será que você vai chegar lá? Primeira coisa, vai chegar lá? Será? Aleluia, será que não vai ter um acidente no meio do caminho? Aleluia, será que não vai acontecer um imprevisto que você não vai conseguir ir? Será que é plano do Senhor que você vai para lá? Nada disso vem na nossa cabeça. Vamos para tal cidade. Aleluia, e aí fala, lá passaremos um ano. Será que você vai conseguir ficar um ano lá? Aleluia, será que não vai acontecer nada? Aleluia, será que não vai ter um transtorno lá que você vai ter que voltar antes do tempo? Não é verdade? Aleluia, mas por que dizer isso? Determinar um ano. Aleluia, e aí vem, e contrataremos. Será que você vai ter força o suficiente ou disposição suficiente para contratar mesmo? Mas está dizendo, contrataremos. Aleluia, criando toda uma expectativa. E mais ainda, e ganharemos. E ganharemos. Aí, o que acontece? Chega lá, vamos supor, às vezes nem consegue ir, mas vamos supor que consiga pelo menos chegar lá. Aleluia. E chega lá, talvez não consiga contratar, talvez não, aquele projeto, aquele plano que fez não dá nada certo. Ou vamos supor que dá. Vamos supor que dá. Aleluia, Deus não intervém, aleluia, e tudo bem. Agora, se é vontade dele ou não, não sei, mas a pessoa está indo, está prosperando. Aleluia, ele não interviu naquilo. Aleluia, e aí ele contrata. E aí, de repente, vem um prejuízo. Mas ele disse, ganharemos. Só que chega lá, não ganha. Não ganha nada. Aleluia. Mas antes dele ir, ele falou, vamos lá, aleluia, ficaremos um ano, contrataremos e ganharemos. A Valéria? Não, Ju, primeiramente, ensinamento é de Deus mesmo, porque outro dia eu estava pensando sobre isso, eu falei assim, meu Deus, a expectativa não é fé. Às vezes a gente coloca tanta coisa no coração da gente, tanta coisa, que na hora que o treino acontece da maneira que você quer, a primeira coisa que você faz é ficar frustrado. Né? Porque você criou expectativa, não foi Deus que colocou no seu coração criou, né? Eu quero falar outra coisa. Não, é que você está falando sobre isso aí, Jesus até fala, pode ler? Pode. Lucas 12, a parábola do rico insensato. Pode ler, eu já tinha anotado aqui. Vou ler a partir de 16, pode ser? Você isso, quer que lê tudo? Do 16 ao 20. Então, amém, de Jesus mesmo, a glória. Ai. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, a herdade do homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros, maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens de depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Olha para você ver, aleluia, Jesus. Esse homem, né, ele estava sendo bem sucedido, ele, né, quando ele viu toda a abastança, ele, alma, descansa, vou fazer isso, vou colocar isso, vou guardar tudo, e fez todo um plano, e assim, parecia que tudo ao redor, né,
a visão humana, parecia tudo normal, parecia que tudo ia contribuir, tudo ia fluir. Aliás, já estava fluindo. Ele nunca ia imaginar que ele ia deitar de noite e não ia acordar de manhã. Ele não imaginava isso. Que ele tinha feito um monte de coisa, prosperado, mas ele não passou pela mente dele que aquele ia ser o último dia de vida dele. Não passou pela mente dele. Aleluia. E ele foi, só que ele não procurou, né, juntar tesouros no céu, fez todo um plano. E aí o Senhor Jesus falando, louco, vão te pedir, essa noite vão pedir a sua alma. Você é um louco. Porque você... Olha para você ver, irmãos. E aí o Tiago chega a falar assim, vamos voltar lá no Tiago 4? Toda glória como essa, presunção. O 15, eu disse assim, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Irmãos, quando está falando assim, em lugar do que devia dizer, não é para os irmãos pegar isso aqui, uma frase, e decorar ela e ficar soltando por aí. Nós vamos no shopping. Se o Senhor quiser, nós vamos no shopping. Mas já está tudo programado, já está tudo coisado. É só uma frase de falar. Tem que falar, né? Se o Senhor quiser. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Né? Porque a pessoa pode levar para outra. Não, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Se o Senhor quiser, e se nós vivemos, nós faremos isto ou aquilo. Não é isso. Aleluia. Quando ele está dizendo de falar, é porque isso, aleluia, tem que estar dentro do seu coração, da sua consciência. Você tem que entender isso. Não é falar, só falar. É entender. Programei no shopping, um exemplo. Só estou dando um exemplo banal aqui. Né? Se o Senhor quiser... Mas não é isso. Aleluia. Pensa assim, bom, né, se o Senhor permitir, mas isso está dentro do seu coração, da sua mente. Você tem ideia, ciência... Aleluia, confiança no Senhor, aleluia, e você não sabe o que vai acontecer. Não, então, eu não sei o que vai acontecer. Talvez Deus permita eu ir, talvez não. Talvez aconteça um imprevisto, eu não sei. Então, se o Senhor permitir, eu não vou prometer que eu vou, porque eu não sei. Eu não vou prometer. Se o Senhor permitir, aleluia, e se eu estiver vivo, eu vou. Mas, assim, com consciência disso. Macari? O ser humano, ele quer tanto ter o domínio, né, que a gente sofre por isso, que foi o que aconteceu com o povo de Israel quando Deus mandou o maná. Porque eles não confiaram, eles juntaram, e Deus falou que era a porção de cada dia, mas alguns, né, atreveu-se a guardar, por não confiar no que Deus falou. Não, exatamente. O maná, né, o Senhor falou com eles, vocês vão juntar para o dia, para confiar que ele ia prover, mas não porque pensando naquela questão, né, do amanhã, porque senão, porque amanhã... Gente, quem estava falando é o Criador do universo. E daí? E se eles juntassem para amanhã e igual aconteceu, deu bicho? Parece, prudência até. Falta de fé parece prudência, precaução. A gente tem que saber muito, irmãos, muito avaliar essas coisas. A gente pensa e fala assim, não, isso aqui é por causa que é prudência, isso aqui é porque é precaução. Não, quando eu sinto uma coisa e eu falo assim, Senhor, é isso mesmo? Será que eu não estou justificando as coisas, não? Talvez eu estou pensando uma coisa e é outra. Irmão? É até tremendo demais esse ensinamento que está vindo pelo Senhor, porque o primeiro de Tiago, ele é muito mais difícil do que o segundo que você falou do Lucas, né? Onde nós lemos. É verdade. Ele é difícil, porque esse primeiro, ele fala como se fosse uma fé inabalável. Parece, né? Eu tenho que ter fé. Exato. Então, eu estou profetizando... É outro ponto que os crentes confundem muito. Eu estou profetizando que isso vai acontecer. Mentira. Gente, entendeu? E, na verdade... O ser humano é uma coisa incrível, né? Só que o Tiago está dizendo que não existe fé fora da palavra. E não existe profecia fora da palavra. Então, você pode profetizar o tanto que você quiser, mas se a palavra não falou isso,
Não vai acontecer, isso é soberba. Exatamente. Você vê de crente falando, tem que ter fé. Ô, irmão, vamos ser sinceros um pouquinho conosco mesmo, né? Não é fé não, porque você está com muita vontade de ir. É isso. Vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. Olha, eu estou com muita vontade de ir, quero que dá tudo certo e estou dizendo, em nome de Jesus. É isso. É isso. Fé é outra coisa. Confiança em Deus, querer saber a vontade de Deus é outra coisa diferente. Até o sentimento que vem dentro do nosso coração é diferente. Mas as pessoas falam, não, tem que ter fé, tem que profetizar que eu não sei o quê, não pode ser pessimista, não. Irmão, você não tem fé, não? Aleluia, pessimista. Ô, irmãos, aleluia, fé é outra coisa, muito diferente, igual o Saulo falou ali, da precaução, prudência, falta de fé, a pessoa determinar. Quantos crentes, irmãos, que as pessoas, eles estão dizendo assim, eu determino, tem que determinar em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus. Eu vou contar uma experiência para os irmãos que aconteceu esses dias agora. Esses dias. Eu tenho uma colega muito, assim, ela é uma boa pessoa e tudo, mas ela emociona muito. Ela é cristã e tudo, né? De uma outra vertente, mas assim, ela é muito emocionada e tal. Aí ela voltou de férias e ela voltou muito empolgada, né? Depois que a gente volta de férias, a mente está fresquinha, a gente volta, né? Tranquila, é ótimo quando você volta de férias. E aí eu brinquei com ela, só que eu falei assim, na inocência mesmo, sabe? Você tá tranquilo, eu falei assim, ai, que bom. Ela falou, ai, que a chefe chamou a gente pra gente fazer uma reunião. Aí eu brinquei com ela, eita, chefe? Eu falei, eita, negócio de chefe chamar a gente para conversar é complicado. Aí ela tá assim, não, mas eu vou. Aí eu falei assim, eu vou na direção do Senhor, com a armadura e não sei o quê, e e eu fiquei olhando assim. E eu fiquei achando assim, engraçado aquilo. Eu falei, tudo bem, eu até ri, né, na hora. Aí eu falei assim, ai, que bom que você tá animada, né? Eu falei assim, quando a gente volta de férias é assim mesmo, a gente fica uma animação, né? O problema é depois, quando passa. Porque realmente a gente volta mais animada, aquela coisa toda, depois você vai ficando... Aí eu tô assim, mas falando normal mesmo. Aí ela virou e falou, não receba essa palavra. Não receba essa palavra. Aí eu olhei para ela assim, que surpresa na hora. Não receba, porque não sei o quê e tal, e que eu vou. Aí eu... Amém, vai nessa tua fé. Eu falei com ela, vai nessa tua fé. E falei mais nada. Beleza, ela foi e tal. E eu fiquei achando assim, pensei assim, meu Deus, isso é emoção. Emoção pura. Aí tá, beleza, aí ela foi. Aí quando eu cheguei no outro dia no meu local de trabalho, fiquei sabendo que o pau tinha quebrado. E quem tinha quebrado o pau? Ela. Com uma colega de serviço, porque o trem estava tudo, né, desandado lá. Ela tinha até uma certa razão, né, parece. Mas ela desestabilizou todinha e quebrou o pau com a colega dela. Eu pensei assim, nossa, mas para quem falou assim, tô com a armadura celestial, não receba essa palavra? Tá vendo como que o ser humano, e não é só ela não, às vezes a gente pode fazer isso também. Como o ser humano é entusiasmado às vezes, profetizo que não sei o quê, aquele otimismo, aquela expectativa e tudo sem ter base nenhuma, nem fundamento, não é Deus, não é Senhor que está falando, Ele não está falando com realmente uma fé genuína, é tudo entusiasmo. Irmão Manuel? Ah, tá, achei que o irmão queria falar. É o Ricardo que queria falar? É verdade. É verdade. Exatamente. 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 Irmão, você sabe, isso que o Ricardo está falando é muito interessante. Às vezes a pessoa, igual ele falou, não é só crente. Às vezes até pessoa que não é crente, mas ele tem aquela confiança, não é aquela confiança plena, com conhecimento de Deus, mas ele confia que Deus pode direcionar os passos dele, ele até pede, e Deus direciona.
Mas muitas das vezes a pessoa faz oração, Senhor, dirige meu dia, Senhor, me dirige nisso aqui, mas é de boca para fora. Muitos crentes, irmãos, eles acordam de manhã ou vão dormir de noite, eles fazem reza. Reza. É reza. Isso é reza. Aleluia. Não é oração. É reza. Aleluia. Quando você decora alguma coisa, aleluia, e você vai lá diante do Senhor falar, porque tem que falar, porque senão pode dar tudo errado. Então eu vou falar. Entendeu? Isso não é oração, isso é reza. Porque você não está falando com consciência, com certeza do que você está falando, com sinceridade, realmente. É como você faz uma reza. É igual, né, os católicos falam, Ave Maria, cheia de graça, não sei o que lá, entendeu? E vai ficar repetindo aquilo e aquilo vai dar certo, que é falar a palavra e aí ela dá certo. E o crente faz a mesma coisa, muitas das vezes. Segue uma tradição, né? Um costume, tem que fazer, porque se eu não orar, pode dar tudo errado no dia de hoje. Então, vou orar, Senhor. Mas não é. Até do Tiago ainda, a gente pode cair do outro lado, como se a gente não tinha que fazer nada, nós não tem que ter expectativa nenhuma. Claro. Quer dizer, nós temos só que ser aquela pessoa, a múmia, né? E a coisa toda. Como se, né? Mas Tiago não está falando sobre isso. Não. Ele está falando quando nós estamos fazendo aquilo, confiando em nós. Exatamente. Porque a frustração é grande. Você planejou tudo aquilo ia acontecer e nada aconteceu. Então a sua decepção é maior. É verdade. E como servo de Deus, quando ele começa a decepcionar, a primeira coisa que atinge é a fé dele. Exatamente. Ele já acha que, porque a gente pensa, não, eu estou fazendo por Deus, em nome de Jesus, então deu errado, parece que é Jesus que falhou. Né? Mas o nome era só de boca para fora, né? Tinha nada em nome de Jesus. Então por isso que Tiago estava dizendo que a frustração ela é maior. Exatamente. Muito maior. E uma coisa mas nós sempre temos alguma coisa. Todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Eu que deu aquilo, mesmo orando a Deus, isso aqui, faz isso, faz aquilo. O Senhor, né, está ali, sempre contando com Ele. Exatamente. Só que tem uma coisa que muitas vezes o ser humano não entende. A maior alegria nossa, ela não vem quando nós recebemos o que nós estamos querendo. A nossa maior alegria é quando nós recebemos aquilo que não estamos esperando. Essa é a maior alegria. É uma surpresa boa, né? E Deus sempre faz surpresa. Exatamente. Você espera uma coisa, você nem está esperando. Do nada, o Senhor te dá, a sua alma enche de alegria. É verdade, irmão. Essa é a maior alegria. É verdade. Valéria? É tremendo, é verdade. Não, esse negócio que o pastor falou é tremendo, questão da dependência, né? Eu lembrei de Davi, né? Quando eles foram lá e invadiram, né? Acho que é Hebron, né? Se eu não me engano, não estou lembrando direito, mas que levaram as suas mulheres, os seus filhos, né? Ziclag. E ele orou a Deus. Ele não foi na confiança dele, porque se ele fosse na confiança dele, ele poderia pensar, não, eu tenho um grande exército, né? Os meus homens são muito valentes, né? Então, com certeza, eu vou vencer a guerra. Mas primeiro ele foi lá, dobrou os seus joelhos, orou, Senhor, eu irei, eu lutarei, eu posso ir? Eles vão me entregar? O Senhor vai te entregar. O Senhor vai me entregar os meus inimigos nas minhas mãos? O Senhor vou. Aí foi lá e resgatou todo mundo, mas ele não foi, tipo assim, confiando nele. Ele já foi confiando que o Senhor ia entregar os seus inimigos nas suas mãos. Exatamente. Aqui o Senhor, até que o pastor está falando ali, no 16, né? Tiago 4,16, fala assim, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como essa é maligna. Porque, irmãos, isso aí, o diabo até incentiva. Né? Nós somos seres humanos, temos expectativas, temos projetos, temos sonhos, igual o pastor falou, aleluia, mas a gente deve confiar no Senhor, sabe por quê? Porque quando a gente confia no Senhor, você pode fazer um plano, mas você sempre coloca aquilo diante de Deus. E eu não estou dizendo coloca diante do Senhor, é assim, Senhor, o projeto está pronto, só assina, tá? Já fiz o relatório, tudo, é só o Senhor assinar aqui embaixo, só isso que eu quero. Aleluia.
eu já fiz meus planos, vai ser assim, 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 assim. Eu só quero que o Senhor abençoa. Só isso, né? Só que o Senhor abençoa. Não é isso, não é confiança. E, na verdade, isso aí é até muito complicado. Muito complicado. É como se... Eu não preciso da sua opinião, não. Já fez a minha melhor, mas eu preciso do seu aval, porque o Senhor é maior que eu, né? Então, só do seu aval que eu preciso. Só isso. Entendeu? Não é terrível? A gente pode fazer isso, mas olha que terrível. Olha o que você está dizendo para Deus. Olha o que você está dizendo para Deus. Tipo assim, eu não preciso da sua opinião, porque eu já sou inteligente o suficiente, já sei o que eu quero para a minha vida. Não preciso do projeto do Senhor, não preciso da opinião do Senhor. Eu só preciso que o Senhor me abençoe, porque se o Senhor me abençoar, eu estou no sal, então dependo, vou ter que depender do Senhor, então dependo, mas o resto é comigo. Isso chega a ser afrontador. A gente nem percebe como que a gente afronta Deus com essas coisas, né? Aleluia. E burrice. Burrice. Aleluia. Porque a gente pode pensar que sabemos o que queremos. Irmãos, sabe uma coisa? Às vezes nós nem sabemos o que nós queremos direito. Aleluia. Tem coisas que a gente acha que a gente começa a querer porque a gente não tem. Porque a gente acha que aquilo vai trazer um renovo para a nossa vida. Mas quando aquilo é colocado na nossa mão, se for colocado, se Deus permitir aquilo, imediatamente a gente perde a graça e começa, e começa a reclamar também. Porque nem a gente sabe o que a gente quer da vida. E Deus conhece a gente. Então, às vezes a pessoa está insistindo diante de Deus. Deus assim, eu vou dar isso para quê? Ela está achando que ela quer, ele acha que ele quer isso, mas não vai fazer sentido. Depois ele vai estar reclamando de novo, porque aquilo não... Ele está pensando que isso vai resolver essa parte da vida dele. Não vai resolver. Ele está pedindo, Senhor, mas eu preciso. O Senhor está falando, você não precisa. Senhor, mas a resolver essa parte da minha vida, o Senhor diz, não vai resolver, eu sei do que eu estou falando, eu te conheço o futuro. Denilson? Sã consciência. Sim, porque ela, se você tem a consciência daquilo, ela te dá a paz. Agora, você faz aquilo só porque o outro está fazendo, você nunca vai satisfazer o desejo que você só está fazendo porque alguém fez. Exatamente. E Deus sabe disso. Exatamente. Eu estou fazendo porque a Juliana está fazendo. Não é porque eu sempre... Aí quando veio fazer, parece muito legal. Então eu preciso fazer. Mas Deus está assim, não é nada. Isso não é nada, é fogo de palha. Igual você falou aqui, né? O negócio não é você chegar em primeiro, é você chegar. Porque talvez aquela sensação daquele cara que chegou primeiro lá não vai ser tão preocupante quanto a sua que você conseguiu chegar. Porque assim... Deus tem um projeto de vida para cada pessoa, né? E o seu projeto não é o mesmo do meu. O que, às vezes, aquilo que pode dar muito certo para você, para mim não vai, né? O que pode me satisfazer muito não vai satisfazer o outro. Aquilo que alguém vai colocar a mão e vai dar muito certo e vai fluir, se for eu, não vai ser a mesma coisa. Né? Deus conhece cada ser humano e cada ser humano é diferente, é igual. A maneira de nós lidar com as situações, né? Somos diferentes, não somos iguais. É uma pessoa, por exemplo, que tem a natureza, que ela costuma ter muita expectativa. É uma pessoa que é ansiosa, não é? Normalmente. Então, por exemplo, como que a pessoa deixa de fazer isso? Uma coisa... libertação, Pedro. Só que a libertação vai vir do Senhor, começar a modelar a nossa mente. Você vai lendo a palavra, você vai abrindo o coração, você vai vendo, entendendo. Você lê a Bíblia. Você vê lá Deus trabalhando de uma forma, às vezes, por exemplo, o povo de Israel de frente para o mar. E o faraó vindo atrás. E, de repente, no último minuto, o Senhor abre o mar. Você fala, peraí. Tá vendo? Deus trabalha. Aleluia. Alguém foi lá, pediu algo para Deus, às vezes demorou, mas depois Deus fez. Ou então fez diferente, muito mais surpreendente. Você lê, você fala assim, peraí, Deus faz. Isso vai renovando a sua fé. Você vai tendo um conhecimento de Deus. Aleluia. Isso vai trabalhando a sua mente.
E isso vai te modelando, a ponto de, na hora que você começar a querer criar outra expectativa, você vai, não, peraí, eu confio no meu Deus. Por que ele não fez isso que está escrito lá na Bíblia? Aleluia, ele não fez aquilo outro que eu li que está escrito lá? Aleluia, eu não tive essa experiência, fulano não contou essa experiência, o outro não contou aquela experiência. Isso, a palavra do Senhor, ela vai entrando dentro do nosso coração e ela vai modelando a nossa maneira de pensar. Quando pensa que não, aleluia, na hora que você começa a criar projetos e planos ou começar a ficar ansioso, você vai assim, não, peraí, deixa eu controlar, porque Deus está no controle, Ele sabe todas as coisas. Eu nem sei se isso é desse jeito que Deus quer. É o conhecimento de Deus que vai vindo, vai modelando e vai te libertando. Então, tô pegando rapidinho. A expectativa costuma ser um calculismo? A expectativa costuma ser calculismo? Não, calculismo, porque o calculismo ele é uma palavra mais que tem uma entonação mais a expectativa é outra coisa. Embora pode parecer, mas a expectativa normalmente é de que algo bom. Normalmente você cria uma expectativa daquilo que você quer que aconteça de bom, por exemplo. O calculismo, não. O calculismo, normalmente as pessoas programam as coisas. Normalmente pode até ser para se dar bem, mas sempre tem uma conotação mais negativa. Entendeu? É igual a pessoa pensa assim, eu vou passar a perna no fulano, aí calculo, vou chegar perto dele, vou falar assim, ele é bobinho nessa parte, então vou fazer assim, vou fazer aquilo outro, está calculando tudo. A expectativa não, eu vou ter um projeto de vida aqui, eu quero arrumar um emprego, aí eu vou fazer isso, aí eu vou estudar para isso, isso é expectativa. Calculismo já tem uma conotação mais negativa. Por exemplo, uma pessoa que ela tem expectativa, aí vem às vezes ela fica, tipo, planejando as coisas. Aí ela tá meio que num processo de libertação. Quando vier isso, ela tem que repreender? Ou... É bom você compartilhar isso com Deus. Você tá lá com um projeto aí de planos, né? E tal, pensando uma coisa, ansioso, e, nossa, está incontrolável. Você ajoelha e fala, Senhor, eu estou com um plano tal, eu estou muito ansioso porque eu estou querendo fazer isso, eu estou querendo fazer aquilo outro, e na minha mente eu estou com a expectativa que vai ser muito bom, que vai ser assim, que vai ser assado, mas pode ser que isso não esteja no seu programa, só está no meu, né? E pode ser que dê errado. Ou também, talvez não é dessa forma, não é o momento, ou não é o tempo, não é dessa forma. Ô Senhor, me ajuda. Eu estou te apresentando o meu projeto, mas não é que eu estou empurrando ele no Senhor e falar assim, eu tenho que aceitar isso. Eu estou apresentando ele para o Senhor. Se o Senhor achar que tem que mudar tudo nesse projeto, o Senhor tem liberdade. Só me ajuda a aceitar isso, porque eu tenho dificuldade. Irmãos, a gente pode falar tudo com Deus. É tudo, mas tudo mesmo. A Karina. Lançando as vossas ansiedades. Pode procurar aí e ler. E é isso, a gente pensa que a ansiedade, como que assim? Aí eu vou ficar aqui, toma Deus, ansiedade. A gente não vai conseguir fazer isso. A ansiedade vai continuar aqui. Né? Mas é compartilhando com Ele, lançando diante dele. Pode ler. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tá vendo? Ele tem cuidado de vós, então fala com ele. Exatamente. E Deus é inteligente demais, gente. Deus é inteligente demais. O irmão está contando a experiência que ele teve. Uma pessoa deu opinião, outro deu opinião, mas ele não gostou da opinião. E depois o próprio Deus falou com ele o que ele para ele fazer. O pastor ia falar? A irmã falou aí sobre... Nem muitas vezes nem a gente mesmo sabe... O que a gente quer. O que a gente quer, né? E nós vemos quando... Isaac foi buscar a noiva de Isaac, Rebeca, né? Rebeca. Nós vemos que quem buscou a noiva foi o Eliezer. Nós vemos que quem buscou a noiva foi o Eliezer. Nós vemos que quem buscou a noiva foi o Eliezer. Nós vemos que quem buscou a noiva foi o Eliezer. Nós vemos que quem buscou a noiva foi o Eliezer. Nós vemos que quem buscou a noiva foi o Eliezer.
E ele trouxe a noiva. Isaac, É bem complicado você mandar buscar uma noiva para você sem você ver, né? justamente. E ele trouxe a noiva. E Isaac ficou, né, casou com ela, com certeza. Ela era uma das moças mais bonitas que tinha. E tudo, talvez, era todo o padrão que o Isaac alegrava os olhos de Isaac. Mas por quê, né? Só que a Bíblia registrou uma coisa interessante, falando que Raquel, ela foi o consolo para ele. Rebeca, A Rebeca foi o consolo para ele depois da morte da sua mãe. depois da morte da sua mãe. Então quer dizer que, com certeza, Isaac, ele teve alguma dificuldade com a morte da mãe. Exatamente. Foi aí aonde que ela entrou. Agora ela entrou. Aí veio no momento Não exato. tinha nada beleza, não tinha nada a ver com beleza, nem isso. E uma das ponto forte que ele não tinha filho. E a mãe morreu, não sei se morreu antes de ter filho ou se depois. Antes. Antes, Lógico, né? É, porque a gente morreu. Então você observa que ali naquele momento ali, ó, ela foi o consolo. É como disse a irmã falou, a gente não sabe o que quer e nem o que nos espera. Foi Deus que preparou ela e preparou ela para o momento exato. Mas quando o servo de Abraão foi, o que ele fez primeiro? Orou a Deus. Ele orou. E Deus, fala assim, tem gente que fala assim, tem uns santos casamenteiros por aí que eles falam assim, nossa, fulano é a sua cara, pra ele. Aí depois ele apresenta para você, a pessoa pensa assim, onde que essa pessoa estava com a cabeça de falar que essa pessoa é minha cara? Tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, às vezes, arruma aqueles casamentos, depois divorcia, dá um quebra-pau, mas porque era a cara segundo ele, né? Porque ele pensou que os dois iam dar certinho, aleluia, e deu certinho para quebrar o pau mesmo, dentro de casa, né? E porque as pessoas não sabem o que tem na mente do ser humano, mas Deus sabe. Deus sabe, Deus falou assim, olha, essa menina aqui, a Rebeca, ela dá certinho com o Isaac. Ela dá certinho com ele. Por quê? Quem criou o ser humano? Quem criou o cérebro? Quem criou o pensamento? Quem criou a personalidade? Não foi Deus? Então, ele sabia, esses dois vai dar certo. Como o servo procurou orar primeiro, Deus direcionou. Karina? Ô, Ju, eu lembrei também da Ana, porque ela queria tanto filho que ele já estava muito aflorado os sentimentos dela. Deus não só concedeu a Samuel, mas deu mais filhos a ela. Deus surpreendeu ela muito mais. Surpreendeu. Para ela, um filho basta, né? Já ia ser alegria, mas Deus surpreendeu ela. E até o Isaac, o casamento dele não era simplesmente um casamento, como os outros casaram, né? Amém, Deus abençoou todos os casamentos, né? Que busca seu conselho, mas o de Isaac, ele era especial, era um casamento especial. Exatamente. Né? Ele era uma semente, ele estava na linhagem de uma semente. Então a Raquel, a Rebeca, ela não poderia ser qualquer esposa. Não. Ela não poderia ser qualquer uma. Né? As pessoas Por têm isso até o Senhor pensar, já você que tem ministério, você tem que até pensar com quem que você vai casar. Porque, né? Tem a questão ministerial, porque a pessoa pensa assim, qualquer um, a menina serve a Deus, o homem também ele serve a Deus e tudo. Nunca mais você vai exercer seu ministério, você pode esquecer. Nunca mais. Ou então vai ser limitado. Vai ser limitado, porque aquela pessoa não vai conseguir te completar seu ministério. Não tenha. Você tem um chamado, mas como você pegou qualquer pessoa, você tinha um chamado, mas ela não tinha o chamado de ajudar você naquele chamado. O chamado dela era outra coisa. Nada a ver. Da incompatibilidade. É a mesma coisa, por exemplo, pegar um missionário que vai para a África para tal e pegar uma menina que o chamado dela é ficar na igreja ensinando. Naquela igreja um exemplo. Naquela congregação Deus tem um chamado ali para fazer alguma atividade ali, sei lá. Talvez ela poderia ir para os missionários, evangelizar lá, ensinar lá. Não estou dizendo isso, mas assim, só querendo, nem sei um exemplo exato assim, mas só para falar. Ou seja, alguém vai ficar prejudicado nessa história. Ou ela vai deixar de exercer o dela, ou ele vai deixar de exercer o dele, porque é incompatível, né? E aí é só que a gente só pensa em quê? Carne, não é isso? Só carne, atração física. Só isso que a gente pensa, não pensa mais nada. Né? Aleluia. Mas o Senhor é aquele que nos direciona. Vamos ler Hebreus 6, 1 ao 3. Os irmãos vê como que os servos do Senhor,
Ele sempre se comportava em tudo que eles iam fazer. 6, do 1 ao 3. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Amém. Aleluia. O escritor aos Hebreus, né, falando desse assunto, ele falou assim, não, vamos deixar esses rudimentos, que são os princípios, a base da fé, né, que toda pessoa, quando vem para a fé, ela aprende, são as primeiras coisas que ela aprende. Não, vamos aprofundar mais, e deixa esse rudimento e eu vou falar coisas mais profundas. Ele falou assim, né? E ele está falando desses rudimentos, essa base principal do início, que é a doutrina dos batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos, do juízo eterno, coisas básicas que um crente recebe quando aceita a fé. E ele fala assim, vamos deixar isso, porque agora eu vou falar coisas mais profundas. Aí ele volta a falar assim, e isso faremos se Deus o permitir, né? Aleluia, quer dizer, ele poderia até voltar, ele poderia até falar novamente, mas se Deus o permitisse. Você está entendendo? Até para falar algo de Deus. Porque batismo faz parte da fé, imposição das mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Quem poderia pensar, para que eu preciso pedir direção de Deus se eu vou falar coisas boas de Deus? Para quê? Ele fala assim, e isso faremos se Deus... Você vê que tem muito crente que fala assim, claro que Deus vai concordar, porque é dele. É claro que ele está na frente, porque é algo para ele. Você está entendendo? É óbvio que ele vai concordar. Por que Deus não concordaria com uma coisa dessa? Mas esse é um homem que a gente não sabe se é o apóstolo Paulo ou não, porque a Bíblia não declara quem foi que escreveu Hebreus, mas... Você vê a profundidade. Hebreus é um livro muito tremendo, de conhecimento profundo. Esse homem fala coisas que os outros não falaram, né? Ele traz revelações grandiosas. Olha o pensamento dele. Aleluia, nós vamos desenvolver esse assunto? Podemos voltar na base? Podemos, se Deus o permitir. Se Deus permitir. Aleluia, se Deus permitir, nós vamos falar. Tremendo demais, mano, essa palavra, porque nós observamos que até os ensinamentos, né, o Senhor, quando o Senhor nos impulsiona a fazer, ele dá para nós as medidas para se aplicando a cada dia. É verdade. Né? Onde você vê que aonde que estão na carne, eles querem juchar tudo na boca do menino, né? E o menino morre. Exatamente. Mas não, o Espírito Santo já guia você para dar o tanto necessário que precisa. Gente, foi o que Paulo falou, né? Eu nunca pude tratar vocês com comida, eu tive que tratar com leite. Exatamente. Ele não sabia a comida forte. Ele sabia. Tinha um conhecimento e terrível. Pensa bem, se fosse olhar pela lógica humana, uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Então vamos tratar com alimento sólido, porque é isso que Deus quer, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não, ele percebeu que o clima ali não estava, o Espírito Santo tocou, não, tem que dar leite. Não está podendo tratar com alimento sólido, não. Um pouquinho só de cada vez, né? Nada. Deus é muito inteligente, irmãos. Ele é um excelente administrador da sua obra. Se você admira algum administrador de empresa aí, deixa eu te dar um recado. Deus é o melhor administrador que tem. Ele administra o mundo, ele administra a obra dele muito bem, muito bem. Né? Eu fiquei impressionada um dia com uma parente minha, que ela falou, ela é de uma igreja que não tem doutrina e tal, ela falou que o pastor colocou ela para pregar, aí ela foi lá e pediu ajuda para o marido dela, que estava desviado. Porque ele é ótimo, sabe? Com palavra, ele tem muito conhecimento. Olha o que ela falou para a gente. Ele é ótimo com palavra, conhecimento e tal, e ele é ótimo para fazer esboços de pregação.
E aí eu fui lá e pedi ajuda para ele, e aí o cara desviado fez o esboço todinho do que era para ela pregar na igreja. Ele fez o esboço, eu falei assim, meu Deus, a pessoa está afastada, o Espírito Santo está afastado dele. Que graça que ele vai ter do Espírito Santo para poder... Ela já tinha um tema lá, parece, que estava fazendo uma campanha, alguma coisa assim. E aí ele escolheu o versículo, ele fez todo o padrão. Eu pensei, meu Deus. E ainda eles pensam que eles vão chegar lá e vão falar e que o Espírito Santo vai dar graça. Eu escolhi, eu fiz tudo, igual como eu disse, eu quero só que o Senhor abençoa e faz uma obra no meio da igreja. Só isso que eu preciso, porque isso aí você não pode fazer, né? Isso aí eu não posso, derramar a glória na igreja eu não posso. Convencer os corações, eu não posso, né? Aleluia. Então, isso eu preciso de Deus. O resto pode deixar comigo que eu mesmo faço. Olha para você ver. A Valéria, vai falar alguma coisa? Achei que você ia fazer. Ah, tá. Ah, tá. Não, essa questão aí é muito interessante, porque até Jeremias falou, né? Eu sei, Senhor, que não é do homem o seu andar. Né? O homem pode fazer qualquer plano, mas a resposta vem do Senhor. Pode ler o versículo? Pode. Jeremias 10, 23. Pode ler. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminho dirigir os seus passos. Quer dizer que tudo vem do Senhor. Exatamente. Está vendo, Pedro? O entendimento que o Jeremias chegou, que ele vai diante de Deus assim, eu sei que não é do homem dirigir os seus passos. Então, você viu um conhecimento que ele adquiriu que trouxe paz ao coração dele. Eu sei que não é do homem o dirigir os seus passos, é do Senhor. Ele aprendeu isso. E isso exatamente. A Karina? Oi? Também queria ler um versículo. Amém. Mateus 6, 34. Pode ler. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Está vendo? Basta cada dia o seu mal. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Por isso que a gente tem que confiar no discernimento dele. Quando a gente cria muitas expectativas de nós mesmos, a tendência é ficar frustrado. Irmãos, isso é tão importante que até às vezes nas coisas de Deus, você faz um programa na sua mente e fala assim, eu quero ser muito usado, eu quero ser, eu quero ser um missionário lá no Haiti. Um exemplo. Estou aqui imaginando. Eu quero ser um missionário lá no Haiti. E aí a pessoa se programa toda a vida. Aí vamos supor que Deus não quer aquilo. Deus quer que ele seja pastor. Um exemplo. A pessoa se programa todo para aquilo. Entendeu? E cria uma expectativa. E na hora que as coisas não funcionam do jeito que ele quer, a pessoa fica tão frustrada, fica triste, chateado, entendeu? Aí vamos supor que a igreja, uma igreja grande, vai enviar os missionários lá para Haiti e ele não. Que isso? Eu não? Mas eu me programei a vida toda para ser missionário no Haiti. Eu tinha esse plano no meu coração. Fica triste, frustrado, amargurado, porque tinha um plano, mas não sabia o plano de Deus. Você está vendo como que às vezes a gente entristece e frustra, porque a gente cria as nossas expectativas, cria os nossos planos e nem procuramos saber o que Deus pensa, qual que é o projeto dele para a nossa vida. E a gente passa a vida amargurado. Todo dia você fica entusiasma com coisa, faz um plano, aleluia, seja na sua vida cotidiana, seja nas coisas espirituais, faz um plano, uma expectativa. Hoje vai acontecer. Aí não acontece. E o diabo até aproveita isso, porque ele quer combater contra a sua fé. Aleluia, ele quer te colocar lá embaixo mesmo. Para você ficar assim, quer saber? Vou jogar tudo para o alto, agora eu não faço mais nada, porque eu queria fazer, eu não fui colocado para fazer. Olha, então não vou fazer mais nada. Por quê? Porque nós enchemos o coração de expectativa, de planos, aleluia, sem saber o que estava na mente de Deus. Denilson?
Desvia. Deus é o culpado. Uma pessoa através da oração dele, a pessoa não teve uma reação porque ele achou que teria que ser por ele. Exatamente. Não é do homem. Não é do homem. A pessoa cria uma coisa, não, vou fazer isso aqui porque Deus está comigo. Não funciona nada. Aí a pessoa fica assim, tá vendo? Nada dá certo na minha vida. Nada flui. E o Senhor, oh meu Deus, o Senhor me deixou, Senhor, por que o Senhor não fez isso? Aí Deus fala assim, você perguntou por acaso? Você me perguntou? Não, não perguntou. Não. Se fosse olhar pela expectativa dele, já não deu certo, não vai dar, né? Exatamente, porque Jesus sabe o que ele está falando, né? Ele conhece. Do jeito que Jesus falou, é verdade. O Pedro? Pois o Saulo. Fiquei com uma dúvida aqui. A expectativa é a gente que planeja, certo? Tipo, a gente vai fazendo os planos e tal. Sim, a expectativa Mas é nossa. a expectativa começa com a gente, o diabo se aproveita e diz pra fazer a salada dele, ou a expectativa já é o próprio plano do diabo? Pode ser um e outro. Certo? Pode. Nossa tendência é ter expectativa o tempo todo. Sonhos, projetos, é do ser humano. O tempo todo você cria expectativa. E se a gente já tiver esse tipo de coisa, a gente não consegue confiar tanto em Deus e tal, a gente cria uma expectativa que é da gente mesmo, como ser humano. Agora, o diabo pode ver uma oportunidade ali. Porque vamos supor que ele está doido para poder voltar você contra Deus, né? E ele está, como diz Pedro, ao derredor, observando. Viu você com seu coração cheio de expectativa, e aí ele analisou o terreno no mundo espiritual, e ele sabe que não tem nada contribuindo para aquilo acontecer. Porque ele é esperto, né? Ele não é assim, onisciente. Mas o diabo vê muita coisa que você não está vendo. Ele vê muita coisa. Ele não vê nada colaborando em torno de você para aquilo. Nada. Quando também está acontecendo alguma coisa, ele vê os anjos, né, se programando, vindo e as coisas acontecendo. Ele está vendo, ele vê o mundo espiritual. Ele não vê nada acontecer, sabe que aquilo lá é furada. O que ele vai fazer? Te incentivar mesmo. Aí, na hora que não der certo, ele vai falar, tá vendo? O seu Deus não faz nada. Aleluia. Tá vendo que ele não olha para você? Você viu? O outro fez e deu tudo certo. Você não. Aí você fala, é mesmo. Igual que falou com a Eva lá, né? É mesmo, é mesmo. E são pensamentos. Você não é ouvir a voz do diabo. Entendeu? Senão você assusta. Pensamentos. Tá vendo? Ele não fez. Tá vendo? Você tinha uma expectativa tal, você não orou, você até jejuou para poder fazer isso. Você viu? O pastor não te deu a oportunidade. Você não jejuou? Você não orou? Você não pediu? Aí você fica, é mesmo. Tá vendo? Deus não está olhando para mim. Aí, tá vendo? Aleluia, eu sou um fracassado mesmo. Tá vendo? Eu não vou progredir. Aleluia. E aí vai coisando que você pensa assim, que eu tô vazando. Não vou ficar mais, não quero saber, mas que o Senhor não faz nada para mim. Aleluia. E não, entendeu? E também pode, sim, o diabo soprar alguma coisa na sua mente, você não estava pensando e te dar uma ideia. Te deu uma ideia, colocou no seu coração uma ideia. Você tem que fazer isso. Não era sua, o diabo colocou. Ele pode fazer isso também. Não pode falar. Foi até a palavra que a irmã falou sobre na pregação, que ela é até interessante. Não está falando sobre a pregação em si, mas falando sobre a questão que eu vou abrir a Bíblia e Deus vai falar. Exatamente. Né? Vai me usar na palavra, né? Já programa tudo, né? E como a irmã citou até aquela parte que cada um Deus usa de uma forma e de uma maneira. Não quer dizer que toda vez que eu vou abrir a minha Bíblia em cima do altar, é que Deus vai falar comigo. Só que aí entra o outro ponto. Porque na hora que nós colocamos um limite para Deus, nós começamos a pensar que toda vez que eu for abrir a Bíblia, Deus vai falar. E aí eu posso cair num campo muito terrível. Porque Deus não está falando.
Não, ele falou aquele dia. Mas não quer dizer que toda vez que eu for abrir ali, ele vai falar. Eu crio no campo, né? E aí onde que entra o problema? Tem umas pessoas que Deus fala com ele antes. Já dá a palavra para ele, sente. Tem outros que Deus fala em cima do altar, né? Já aconteceu muitas vezes. Tem hora que você já sobe em cima do altar, lê o versículo. E na hora que louvor. Você lê o versículo e na hora que você vai abrir a boca, já aconteceu comigo. Eu li, ainda não tinha entendido, não vinha nada. Ao que eu abri a boca, já falei o que ele queria. E aí fui embora. Acabou, entendeu? Então, quer dizer, tudo é ele operando. Mas se a gente coloca regra nisso, a gente, né? Aqui, o irmão ali, ele, toda vez que lava a Bíblia, Deus está falando. Agora, o irmão tem esse dom, é uma coisa. Ele tem um chamado, é uma coisa. Eu estou cheio de Espírito Santo, estou, mas eu não tenho esse chamado. Então Deus usa o irmão, ele abre, ele lê, Deus fala. Porque ele tem autoridade para aquilo. Eu não tenho. Então quer dizer, mas o irmão faz, eu também estou cheio de Deus, jejuei hoje, vou fazer, mas você já está, só de você falar assim, eu vou fazer, você já está na carne. Porque na verdade é assim, não, o Senhor que vai fazer, não é nós. Então foi interessante o que a irmã falou. Onde vem a presunção, nós presumimos até as coisas de Deus. Principalmente as coisas de Deus. Principalmente de Deus. Porque já que é de Deus, então Deus está no controle de tudo, porque é de Deus. O Saul. É o quê? Comparação. Tem isso. É outra pessoa. Todos diferentes. Exatamente. O irmão falou sobre a expectativa ser uma comparação, e costuma ser mesmo. A pessoa pensa, fala, não, eu vou fazer, vai dar certo porque o do fulano deu. E vai dar tudo certo porque o do fulano, tá vendo? Ele está conquistando, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Ele foi para os Estados Unidos, ganhou muito dinheiro. E aí você fala, também vou, e cria uma expectativa porque eu também vou ganhar. É a mesma coisa que o Tiago falou lá. Ele é uma pessoa, você é outra. O plano de Deus para a vida dele é um, o seu é outro. São pessoas diferentes, né? O Ricardo. Tem isso também. Exatamente. Exato. É interessante. Tem hora que Deus nos frustra para nos dar uma lição para a gente aprender, né? E nem sempre é porque talvez não é o momento, e Deus tem muita maneira de trabalhar. E tem um tempo de Deus. Exatamente. O Denilson? Impede. Exatamente. Irmão deu o exemplo do Golias. Realmente, ele era forte. Aquele naniquim na frente dele, que não tinha nada, nem armadura não tinha. Né? O que a pessoa pensa? A expectativa é que a vitória é certa. Ixi, ele até falou com Davi, eu vou pegar a sua carne e vou lançar para as aves do céu, vai comer você. A expectativa dele, ele vai vencer de qualquer jeito. Não tem como dar errado isso aqui, gente. Não tem como dar errado. Só que deu errado. O Paulo? Olha você ver. Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Está vendo? Parece direito. A pessoa não sabe que o fim dele é caminho da morte. Coloca Provérbios 27, 1. A Valéria. Não, que eu estava pensando que a expectativa, muitas das vezes, não deixa o homem ouvir a Deus. Não, é verdade. Quando aqueles espiões, né, subiu lá para espiar a terra, tal, eles colocou medo, né, no coração do povo, e Moisés falou que assim, não sobe porque o Senhor não vai com vocês, não sobe. Mas eles criaram uma expectativa tão grande, não, eu vou subir, nós vamos vencer, nós vamos guerrear. Olha, você vê, Moisés,
homem de Deus, tinha falado com aqueles homens para eles não subir, porque Deus não subiria com eles. É verdade. Mas ele estava tão cheio de expectativa que eles não quiseram ouvir a voz de Deus. E foi lá, né, lutou, guerreou e perdeu a guerra. E isso é tão Né? importante, esse versículo que você falou, é importante, sabe por quê? Porque assim, primeiro os espias foi, voltou, falou mal e falou que ia dar tudo errado, tá. E aí muita gente ficou com medo e todo mundo falou, vamos voltar para o Egito, porque nós não viemos aqui para morrer, aquela coisa toda. Aí quando Deus ficou furioso e falou que não ia, então quer saber? Não vai entrar mais, não vai entrar, só os de 20 anos para baixo que vai entrar. Aí eles falam assim, não, agora nós vamos subir. Agora nós vamos subir sim e tal. Aí Moisés não vai fazer, tá vendo? Porque pareceu assim, Deus não falou que eles era coisa, mas não era aquele momento. E Deus já tinha dado a palavra dele, mas agora não, agora já que Deus quer desse jeito, agora nós vamos fazer desse jeito. Olha para você ver como é que a pessoa engana. E criou uma expectativa que eles realmente iam subir, que realmente ia vencer. E não funcionou. Irmã, é até importante, esse assunto hoje é tremendo. A igreja está ensinando, né? O irmão, ele perdeu até a fé. Um irmão muito abençoado, acostumado, né, nas revelações, no dom do Espírito Santo, as revelações do Espírito Santo. E ele perdeu a fé, porque alguém chegou para ele e falou assim, não, Deus não marca dia de revelar. Deus revela a hora que ele quiser. Realmente, a hora que ele quiser. E aquele irmão ficou com aquilo na mente, que não concordava de marcar o dia. Hoje o irmão vai orar por revelação. Ele não concordava de jeito nenhum e acabou com a fé daquele irmão. Aquele irmão falou, tá certo. Ele pensou um lado da moeda. O Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade. Só que ele esqueceu da fé. Agora, só que ele esqueceu o outro lado de Deus. Porque, na verdade, eu posso falar, né, agora, mas Deus pode falar de hoje e pode falar daqui 10 anos. Daqui 10 anos, você vai orar por revelação isso. E a pessoa pode ignorar também que a pessoa está falando, nós vamos marcar isso aqui pelo Espírito Santo. O Espírito Santo. Pelo próprio Deus Espírito pode Santo. falar. Então, quer dizer, ele ignorou um ponto de Deus, tentando dizer como se Deus, só ele, né, que vai fazer o controle, mas na verdade ele estava perdendo o controle. Ele já tinha programado. Tá vendo? Essa semana você vai orar por revelação, tal hora você vai orar, tal dia você vai orar. Pronto, já estava programado. E é uma coisa, Por tá Deus. vendo, gente? Uma palavrinha. A gente está sempre falando sobre isso. É uma palavrinha. Uma palavrinha. E isso aí não é uma palavra igual o pessoal sem doutrina usa, por exemplo. É no meio pentecostal. Uma palavrinha. Destruiu a fé dele. Não parecia ter tanta lógica, tanto sentido, né? Mas destruiu a fé dele. Tá vendo? Tá vendo? Sim. Que o irmão tá falando, né? Do irmão criou expectativa que ia fazer a laje dele, que os irmãos da igreja ia tudo. Aí é que o Pedro falou, perguntou, né? Pode ser que ele já era cheio de expectativa mesmo e o diabo pode até ter impedido os irmãos de ir, porque já sabia que ia ser a queda dele. Ou o próprio Satanás já julgou no coração dele, já sabendo que aqueles irmãos não iam. Uma coisa ou outra, tá vendo? E ele caiu por causa disso. Quer dizer, ou seja, se os irmãos não podem me ajudar, vou chamar quem não é crente, dou cerveja para todo mundo e a partir de hoje eu não estou na igreja. Ele irou. Exatamente. Esses irmãos, eu criei uma expectativa que todo mundo na igreja ajuda, então se eles não me ajudaram, que igreja é essa? Que irmãos são esses, né? E não é assim que as coisas funcionam. E foi até interessante esse negócio da marcar o dia de orar por revelação, porque, irmãos, uma coisa que a gente tem que ter é procurar sempre aprender com Deus.
Não cai na bobagem de querer, como o irmão até falou, já até falou ali, né? Não tenta marcar regra, não, porque isso dá problema. Com Deus dá problema. Mas como nós queríamos aprender naquela época, que a pessoa lançou a semente, eu falei com esse irmão, você é maligno, rapaz, sai disso aí. Mas eu acho que ele não aceitou, eu acho que o outro era maior. Eu vou ouvir o outro e deixar de ouvir ele. Eu não tinha experiência nenhuma, graças a Deus, né? Porque eu continuo não tendo experiência nenhuma, até o dia que Jesus voltar, que eu sempre dependendo de Jesus. É verdade. E aí o que aconteceu? O Senhor, nós subiu para o monte. Quando nós subiu lá para orar, o Senhor fazia questão. Senhor, eu quero saber isso aqui, o Senhor. É isso, isso, isso. Não, aquilo também. Isso, isso, isso. Não, mas aqui, mais uma oração, para o Senhor falar mais isso. Mais isso, isso, isso. Quer dizer, a hora que orasse. Aí o Senhor mostrou, tá vendo? É pela fé. Tá bem, mas vendo? ele já tinha determinado. Irmãos, e quando a gente ficar com dúvida, é só ir diante do Senhor. Ele é aquele que sana todas as dúvidas. Todas as dúvidas. Você pensa assim, mas e nesse caso agora eu não sei se eu tenho que usar minha fé, se eu tenho que ver com Deus, aí você fica com a mente confusa. Pergunta para ele, gente, ele está ali, ó. Só falar qualquer coisa que ele ouve. Vamos ler por último aqui, 1 Coríntios 16, do 5 ao 7, só para a gente terminar. O Provérbios 27, você tinha colocado? Depois você colocou. Eu li não, né? Tá. 1 Coríntios 16, do 5 ao 7. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Tá vendo, irmãos? Quem tem conhecimento de Deus é diferente. E olha para você ver, ele está falando com a igreja de Coríntios. Por quê? Se ele fosse como a presunção que o Tiago falou, é de Deus, eu vou aí, vou ficar com os irmãos, porque essa obra é de Deus. Não, ele pensa assim, peraí. Ele falou assim, olha o projeto dele, ele tinha um projeto, olha o projeto dele. Eu quero ficar com vocês, eu quero passar o inverno aí com vocês, para que vocês me acompanhem onde que eu for. E eu não quero ver vocês, não quero ir aí rapidinho, eu quero ir ficar um bom tempo com vocês. Aí logo em seguida, se Deus permitir. Se Deus permitir. Aleluia. Exatamente. Ele evangelizando naquela, aquela frenesi todo, vamos lá, e indo, com tudo programado, a rota toda programada. Agora que a gente vai para a Ásia, o Senhor, na Ásia não, agora não, porque depois ele foi, mas não, agora não. Aí depois vamos passar para Betínia. Aí o Espírito Santo impediu, não, e deu um sonho para ele, do varão da Macedônia, falando, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí o que ele fez? Desviou a rota e foi para onde Deus queria. Mas se ele ficasse assim, não, mas eu já coloquei no meu projeto que eu ia daqui para a Ásia, que eu ia para Betínia, tá na programação, Eu vou desviar da minha programação, porque Deus quer, porque a obra é de Deus. Não, a obra é dele, é por isso mesmo que ele comanda, não é sua. A obra é dele, entendeu? A obra é dele. Aí as pessoas falam, mas a obra é de Deus. É dele mesmo, é isso que eu estou querendo dizer, é dele, não é sua. Hoje é interessante esse ensinamento, tremendo, porque hoje nos veículos de comunicação, informação, eles pregam muito a autoconfiança. Mas a autoconfiança, então, ela impede Deus de trabalhar na sua vida. Exatamente. Porque a autoconfiança não é fé. A autoconfiança é você confiar em si mesmo. Confiança em Deus é outra coisa bem diferente, interessante. Mais alguém? Valéria. Muito interessante esse negócio que você falou, porque a gente tem que ter que orar, porque todo impedimento que às vezes tem, mas é o diabo que está colocando impedimento na minha vida, é o diabo que não quer que eu vou, mas às vezes não é o diabo, é o próprio Espírito Santo. Sabe por que aconteceu uma coisa tão interessante conosco? Quando meu pai, tava, aquele ano que meu pai machucou o braço e tal, os bois estavam toda hora fugindo,
Eu pedi, Deus, até perdão, Senhor, me perdoa, Jesus. Fugindo para outro pasto. Toda vez. E nós estamos assim, é o diabo que está fazendo isso. É o diabo que está perturbando para a gente ficar aqui, né? A gente mora aqui, lá no Caqui é muito longe, né? É para tirar a nossa paz. Só que, oh Deus, perdoa, mas não era o diabo, era o próprio Deus. Entendeu? Eu estava fazendo o boi fugir para o meu pai vender os bois, mas o doutor, porque Deus já estava sabendo o ano difícil que a gente ia passar. E aquele dinheiro ia nos sustentar. Então, assim, a gente olhou para o lado da carne e viu assim, nossa, é o diabo. Só pode ser ele, entendeu? Aí a gente vai e não vê que é o próprio Deus que está trabalhando, porque a gente vê o agora. Então, estou vendo aqui agora, eu não estou vendo que vai me acontecer nada, mas Deus lá na frente já está vendo alguma coisa. Então, o trabalhar de Deus. Então, eu acho interessante a gente até buscar esse hábito de orar nessa questão para ver se realmente é o diabo, né, que está nos impedindo, ou se é o próprio Espírito Santo que está colocando aquela barreira, aquele impedimento, para a gente não sofrer o dano. E, geralmente, a gente não ora, porque a gente prefere falar que é o diabo, que a gente vai fazer sim, porque Deus está com a gente sim, e sendo que não é o diabo. Tem coisas que é o inimigo mesmo, mas tem coisas que vêm do próprio Deus para nos dar um livramento. Até o exemplo que o Saulo citou de Paulo, fosse os crentes pentecostais de hoje, ia falar assim, o diabo quer nos impedir de ir para Bitínia. Entendeu? O diabo quer nos impedir. Porque a obra de Deus, gente, é o diabo. Não, não era o diabo, era o Espírito Santo. Né? Então, assim, tem muitas questões, irmãos. A gente pensa que as coisas é de um jeito, Deus sabe todas as coisas. E a gente tem que orar sobre isso, sobre as nossas expectativas, nossos impulsos. Né? Impulsos, cria uma expectativa, uma ansiedade, e você vai agir impulsivamente, ninguém te segura, né? E depois a gente fica frustrados, e aí fica abalado emocionalmente, ofendido, irado, com raiva, contra Deus, contra todos, tudo porque a gente criou expectativas que não estavam lá no cronograma de Deus, mas estava no nosso, não estava no de Deus, as coisas não fluem, né? E dá tudo errado. A irmã falou, eu lembrei do Balaão. Deus não mandou um anjo para ficar lá e a jumenta até parou. Se fosse crente pentecostal hoje em dia, está queimada em nome de Jesus para passar, né? Mas não era Deus impedindo ele de ir. O irmão Manuel ia falar? Tá vendo? Então, nós temos que pedir ao Senhor, irmãos, orar nesse sentido. Se você tem uma dificuldade, porque todo ser humano tem expectativa, todo ser humano tem projeto, tem sonho, tem um monte de coisa. Mas se você percebe que você tem uma dificuldade muito grande de aceitar o conselho de Deus, de pedir direção de Deus antes de fazer uma coisa, você nem pensa, porque a vontade é tanta, é da sua personalidade, às vezes é da nossa personalidade, de ir lá e fazer, e depois, na hora que der errado, você vai descobrir se foi de Deus ou se não foi, porque você já fez. Se é da nossa personalidade isso, para Deus trabalhar. Porque você vai ver que você vai ficar a vida sua cristã toda vivendo de frustrações. Aí você fica frustrado hoje, às vezes você não vai sair da igreja, não vai contra Deus, mas fica frustrado, desanimado, perde o pique. Aí beleza, aí amanhã você enrenda em novo projeto. Aí agora esse aqui vai dar certo. Aí não dá certo de novo, você vai viver de frustração em frustração. E a Bíblia fala que nós temos que viver de glória em glória. Né? Aleluia, não é de frustração em frustração. Aleluia. Porque aí quando a gente começa a entender quem é nosso Deus, como Ele é inteligente, como Ele pode nos direcionar, como Ele sabe de tudo, como que Ele controla a sua obra, como Ele controla a nossa vida, muda as coisas. Você não vai ficar vivendo de frustração em frustração, né? Porque Deus muda a nossa mentalidade, né? E aí Ele muda a nossa maneira de ver e a gente começa, na hora que, por exemplo, vier um impulso, uma expectativa, você já vai lá assim, será que isso é de Deus? Será que, né, Deus está no controle disso? Será que isso aí não é uma coisa minha? Será que não é coisa do diabo? Entendeu? Você já vai ter esse entendimento. Olha o apóstolo Paulo, olha o escritor, os hebreus, como é que faz? Se o Senhor permitir. Você viu que Tiago dá um exemplo, mas você vê esses homens cumprindo.
É o que estava na mente deles. E não é falar aquela coisa assim, eu vou a tal lugar, tem que orar para pedir a direção de Deus, mas mais por uma obrigação, entendeu? Mais porque com medo, vai que dá errado. E medo, irmãos, não é temor de Deus. Medo não é confiança em Deus. Né? Você vai falar assim, Deus conhece, Deus sabe por que você está pedindo. Ele sabe que você está pedindo que você está seguindo um ritual, né? Você está seguindo a regra, que eu tenho que ir lá pedir, que não sei o quê, pode dar errado, depois Deus vai ficar triste comigo, depois vai que Deus não abençoa, vai que... Não é para isso, né? Não é para criar esse tipo de pensamento, você vai virar um religioso apenas. É conhecer o seu Deus e confiar nele, compartilhar tudo que está no seu pensamento. Não criar expectativa só de você mesmo e achar que vai funcionar e, de repente, não está no plano de Deus. Bom, Manuel. Eu já vi acontecer muito isso. O ser humano, às vezes, ele confia, ele acha, né? Hoje eu estou com saúde e ele acha que amanhã, depois, daqui um ano, também vai estar do mesmo jeito. Com a perninha forte. Ele não sabe, gente. A gente não sabe de nada. As pessoas confiam numa pessoa. Não, essa pessoa tem poder, ela me garantiu que ela vai poder me ajudar nesse ponto. E ela é uma pessoa de palavra e ela já está tudo encaminhado. Ô, gente, eu já vi isso. Eu lembro que eu falava muito com a Giovana. Eu falei, não confia, não, porque você não sabe. Tudo pode mudar amanhã. Tudo pode. E realmente costumava acontecer do trem que era garantido não dar certo. Era totalmente garantido, mas não dava certo. Exatamente. Os planos de Deus são muito melhores que os nossos, né? E a gente tem que pedir a Deus essa graça, irmãos, para a gente não incorrer nesse, vamos dizer, crime. Aleluia, contra Deus, né? Porque, na verdade, quem vai ficar prejudicado somos nós mesmos, né? Mais alguém? Aleluia. Vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus.